Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de filosofia. O capítulo agora é o capítulo 3, um bom argumento, o que é? Páginas 302 a 309. Os itens abordados serão um bom argumento, quando o argumento não é tão bom assim, uma solução para o problema. Bom, as atividades referentes a essa aula são com a lupa na mão, página 304, mão na massa, páginas 303, 306, 307, 308 e 309. Bom, o capítulo 3 tem como os objetivos principais entender o que é um bom argumento, conhecer as possibilidades de diálogo ou de persuasão que os argumentos permitem, entender o que é uma falácia e conhecer alguns exemplos de falácias. Bom, na página 302, nós iniciaremos o nosso capítulo, o bom argumento, o que é. Então, gente, nós vamos comentar, vamos entender um pouco sobre o que é um bom argumento e quando um argumento ele não é considerado tão bom assim. No Conversa Vai, da página 302, fala o seguinte: como você se sente quando precisa escolher um bom argumento para concordar ou discordar? Como é que você fica quando você dá a sua opinião e alguém pergunta, mas por que você pensa assim? E aí, como é que você se sente? O que você responde? Será que os seus argumentos são tão convincentes a esse ponto? Bom, no Conversa Vem, da página 303, fala o seguinte: alguém já perguntou para você, por que você não concorda comigo? O que você respondeu? Como você explicou o seu argumento? Então, assim, esses questionamentos, quando a gente dá a nossa opinião, geralmente alguém pergunta, mas por que você concorda comigo? Ou então, por que você discorda de mim? Principalmente quando a gente discorda de alguém, o colega, ou a pessoa que está conversando com você, ela quer saber por que você está discordando, da opinião dela. E é aí onde entram os nossos argumentos. Por que a gente está discordando do colega? O que nos leva a discordar daquela opinião? Um bom argumento, página 303. Quando você concorda com o que alguém disse, existe um porquê. O fato de concordarmos com alguma coisa significa que temos algum motivo para isso. A mesma coisa acontece quando discordamos de alguém. Pensar nas razões pelas quais você mantém uma opinião também é importante para refletir sobre o mundo e sobre as coisas que você está descobrindo. Vamos elaborar melhor esse assunto. Olha só, gente, quando a gente concorda com alguém, tem um motivo. Quando nós discordamos, também tem um motivo. Então, sempre vai haver um motivo para essa nossa opinião, certo? Vai ter um motivo para a gente concordar, vai ter um motivo para a gente discordar. E esse motivo é que muitas vezes as pessoas nos perguntam. Por isso que nós temos que pensar bem antes de nos decidirmos se concordamos ou se discordamos de alguma coisa. Porque quando alguém perguntar, você não pode responder porque sim, porque não. Ah, porque o meu vizinho pensa da mesma maneira. Ah, porque a minha mãe me falou. Esse tipo de argumento, ele é facilmente derrubado. Então, é super importante que a gente realmente tenha um bom argumento para justificar as nossas opiniões, se nós concordamos ou discordamos de alguma coisa. E é importante também que antes da gente decidir se concorda ou discorda de alguém, que a gente pense por quê. Por que eu concordo com o meu colega? Por que eu discordo da opinião do meu colega? Então é importante antes nós pensarmos bem nas nossas razões, para que quando a gente for justificar essas razões, a pessoa que esteja escutando entenda o nosso ponto de vista. Na página 303 nós temos uma atividade, certo? Que fala o seguinte: mão na massa. Observe atentamente a imagem e reflita. Você está vendo aqui nessa imagem, nós temos dois caminhos, não é isso? E tem um caminho que está indo várias pessoas. E temos um caminho que somente uma pessoa está indo. Olha só, qual dos caminhos você escolheria? Aquele caminho que está indo muita gente ou aquele caminho que só tem uma pessoa seguindo naquele?
anote a sua resposta. Bom, gente, pensem bem por que vocês escolheriam um caminho que tem muita gente ou o caminho que tem poucas pessoas. Pensem antes de responder, tá bom? E aí, a sua resposta que você colocou, por que você escolheria aquele caminho? Você é um bom argumento? E aí, é um bom argumento? Já parou para pensar se de fato essas são boas razões para fazer essa escolha? Se você fosse contar para alguém por que você escolheu o caminho que tinha muitas pessoas, as pessoas iriam acreditar na sua resposta, entender a sua resposta? Por exemplo, digamos assim, olha, eu vou pelo caminho que tem muita gente, porque eu acho que sozinho fica mais difícil de encontrar uma solução para um problema, e aqui tem muitas pessoas, então muitas pessoas indo juntas, se houver um problema, tem mais gente para resolver. Ou então, não, eu vou pelo outro caminho, o outro caminho tem menos pessoas indo para aquele lugar, e por como tem poucas pessoas indo para aquele lugar, na verdade não tem quase ninguém indo, é mais fácil eu encontrar alguma coisa, porque no outro caminho, se eu encontrar algo, tem muita gente, vai ter que dividir. Nesse não. E outra coisa, eu vou seguir a minha intuição diz para eu ir pelo caminho da direita. Então eu vou seguir a minha intuição, porque eu não preciso seguir a opinião dos outros. Entendeu? Então assim, existem vários motivos que podem levar vocês a escolherem um caminho. E vocês devem analisar se o porquê que você colocou é ou não um bom argumento. É um argumento convincente? Sim ou não? Pensem bem na resposta de vocês. Com a lupa na mão, página 304. Discuta com seus colegas a sua escolha, feita na página anterior, e perceba se ela foi fundamentada em um bom argumento ou não. O que vocês vão fazer? Vocês vão conversar, no caso, com os familiares de vocês, tá bom? Perguntar para eles o que eles escolheriam, e você vai colocar a sua resposta. E vai dizer para eles, perguntar para eles se você fez ou não um bom argumento. E aqui você vai anotar os argumentos que foram favoráveis e desfavoráveis para a sua escolha. É favorável por quê? É desfavorável por quê? Conversem com os familiares de vocês e perguntem se os argumentos que vocês colocaram são favoráveis ou desfavoráveis. Página 305, quando o argumento não é tão bom assim. Então vamos lá analisar essa questão. E quando o argumento não é bom? Digamos que você deu o seu argumento lá, porque que você escolheu aquele caminho, mas aí o seu familiar falou o seguinte: olha, seu argumento aí não tem nada a ver. O que acontece quando o argumento não é tão bom assim? O que acontece nesses casos? Tá? Que esse tipo de argumento pode ser desconstituído, pode ser derrubado a qualquer momento. Teu familiar chegou e falou assim: nada a ver, ó, se você fizer isso, não é do jeito que você está falando. E aí, o que acontece numa situação dessa? Um questionamento, uma pergunta, pedindo uma explicação melhor, já pode deixá-lo sem saída. Imagina só que você está debatendo alguma coisa com alguém e tudo que você fala, a pessoa vai falando nada a ver, por conta disso. Ah, não é verdade, por conta disso. E aí, o que acontece numa situação dessa? Esses argumentos, muitas vezes, têm uma estrutura muito parecida e são conhecidos como falácias lógicas. Esses argumentos que são facilmente derrubados, desconstituídos, eles são chamados de falácias lógicas. Isso quer dizer que eles não têm muito sentido e eles não estão muito bem fundamentados. Ou seja, eles não têm um fundamento plausível, um fundamento que realmente a gente acredite que faz sentido. Para que você evite usar esses argumentos como razões ou motivos para defender suas opiniões, vamos estudá-los mais a fundo e praticar bastante para não cair nessas armadilhas. Gente, é horrível quando alguém chega para você e derruba o seu argumento. Você fica todo desconcertado. Você fica, às vezes, constrangido. Puxa, a pessoa tem razão, o que eu falei aqui não tem nada a ver. Então, nós vamos estudar esses argumentos para poder não tá utilizando mais. E aqui no nosso glossário fala o seguinte: o que é uma falácia? É uma qualidade ou caráter de falácia. E o que é um falaz? É aquele que engana, fraudulento, enganoso, ilusório, ou seja, é algo que não faz
sentido. Então, vamos lá estudar esses argumentos. O primeiro argumento é o argumento pelo recurso à força. O que é um argumento pelo recurso à força? Olha só, nesse argumento, eu vou ler e logo em seguida eu explico. Nesse argumento, a pessoa faz ameaças ou intimidações para convencer o outro a aceitar a sua opinião. Ou seja, você vai acabar utilizando a força, tá, para que a pessoa aceite a sua opinião. Já que o seu argumento não é tão bom, você acaba usando a força para fazer com que a pessoa acredite no seu argumento. Não é nada legal quando alguém tenta nos convencer de uma coisa, fazendo com que a gente sinta medo ou que a gente sinta reprimido. Imagina só, é verdade o que eu estou falando, se você não acreditar, eu te pego lá fora na hora da saída. Aí a pessoa com medo acaba aceitando o seu argumento. Isso não é legal e é chamado de argumento pelo recurso à força. Argumento contra o homem. Olha só, alguém reage agressivamente à opinião de uma pessoa que está falando, em vez de discordar respeitosamente dela. Isso acontece quando alguém diz que a opinião do outro não é boa, porque ele tem uma cor de pele ou uma religião diferente. Em vez de discordar, ele vai atacar a pessoa. Olha só, digamos que eu tenho a minha opinião, você tem a sua, mas você não acredita na minha opinião por conta da minha religião. E aí você acaba me atacando, me desrespeitando. Ou então por conta da minha cor, da cor da minha pele. Tá bom? Isso é que a gente chama de argumento contra o homem. Tá bom? Por quê? Porque você está discordando daquela pessoa por preconceito à religião ou por preconceito à cor da pele daquela pessoa. No próximo, nós temos o argumento por apelo à ignorância. Nesse caso, dizem que uma opinião é falsa só porque não conseguiram provar que ela é verdadeira. Você acha isso justo? Dizer que algo é mentira só porque você não tem certeza que é verdade? O colega te conta alguma coisa e você diz, mentira. Isso não é verdade, porque você não tem certeza, porque o colega não conseguiu provar para você que aquilo é verdade. Você acaba discordando e chamando o colega de mentiroso. Você acha que isso é legal? Não, isso a gente chama de argumento pelo apelo à ignorância. Nesse caso, a ignorância é o quê? É a falta do conhecimento, não é do fato de ser grosso, ignorante. Esse ignorante está relacionado à falta do conhecimento. Você não tem conhecimento sobre o que é a verdade e você acaba não acreditando no argumento dos outros. Argumento por apelo à piedade. É quando alguém tenta comover a pessoa com quem está conversando. Em vez de apresentar um argumento consistente, você tenta convencer aquela pessoa. O que você acha disso? Você acha que convencer alguém por pena é uma boa forma de convencimento? Será que você usar o argumento da pessoa ter pena de você e por isso aceitar o seu argumento é legal? Com certeza não, né, gente? Argumento pelo recurso à autoridade. Nesse caso, a pessoa diz que a opinião é boa ou correta porque algum famoso disse a mesma coisa. E aí fica a pergunta, pessoas famosas estão sempre certas? Ah, não, isso aqui é verdade porque o Neymar falou isso. Isso aqui é verdade porque o Faustão disse que era verdade. Será que eles estão sempre corretos só porque eles são famosos? Acho que não, né, gente? Argumento por apelo ao povo. É quando alguém diz que o seu argumento está certo porque a maioria pensa como ele. Olha, tá certo porque a maioria pensa como eu penso. Acho que não, né, gente? Não tem nada a ver isso. As pessoas podem pensar diferente de nós. E não é porque pensa igual a gente que aquilo está correto. Tá? Então também não está nada correto esse tipo de argumento, que é o argumento por apelo ao povo. Página 306, mão na massa. A gente vai preencher a cruzadinha de acordo com o tipo de argumento que foi utilizado, analisando cada frase descrita. Primeira frase. Você está dizendo isso só porque tem uma religião diferente da minha. Se você fosse da minha religião, veria como eu estou certo. A gente percebeu que esse tipo de argumento é o argumento contra o homem, que é aquele que vai reclamar, vai trazer a questão do preconceito com relação à religião, com relação à cor da pele. Segundo,
Zequinha, se você não fizer o trabalho em grupo comigo, eu vou te bater na hora do recreio. A gente sabe que esse tipo de argumento é o recurso à força, né? Que você quer utilizar da força para convencer a pessoa a fazer o que você quer. Terceiro, professor, por favor, me dá mais nota. Eu estava com gripe no dia da prova, por favor. Você está fazendo com que a professora sinta pena de você, piedade de você, e por isso aumente sua nota. É o argumento por apelo à piedade. Quarto, eu acredito que isso deve estar certo. Afinal, foi o professor de matemática que falou. Gente, nesse caso, você está dizendo que é um argumento com recurso à autoridade. Você está dizendo que o professor, o seu professor, ele sabe de tudo e tudo que ele fala está correto. Quinto, com certeza a aula de educação física é a melhor aula da semana. Todo mundo acha isso? Bom, esse aqui é por apelo ao povo. Você acha que aquilo está correto porque a maioria das pessoas pensam como você. 6. Mas esse texto não pode ser da Janaína. Ninguém sabe quem escreveu. Mas ela, eu tenho certeza que não foi. Isso aqui, gente, é a ignorância, não é? Você não está acreditando no que a pessoa fez é verdadeiro. E aí a gente chama de argumento por apelo à ignorância. E aqui ficou a nossa cruzadinha montada. 1, homem. 2, força. 3, piedade. 4, autoridade. 5, povo. E o 6, ignorância. E na página 308 a gente vai falar sobre uma solução para o problema. O filósofo Jay Perelman já estudou esse tema e afirma que, mais do que afrontar ou conquistar a piedade da pessoa com a qual você está conversando, o mais importante é despertar a convicção da pessoa com quem você está conversando. Olha só, gente, mais importante do que você fazer com que a pessoa sinta medo e aceite seu argumento, sinta pena e aceite seu argumento, é muito mais importante você despertar a convicção dessa pessoa. E o que é convicção? É ter a certeza de alguma coisa, ter uma opinião firme, porque de algum modo alguém provou que aquilo está correto. Ou seja, é muito melhor você utilizar um argumento convincente, um argumento bem fundamentado e fazer com que aquela pessoa concorde com você. Por isso, você vai despertar a convicção daquela pessoa. Aquela pessoa vai passar a ter certeza por conta do uso dos seus argumentos. E não porque ela tem medo de você ou porque ela tem pena de você. Tá bom? Continuando. Então, o melhor argumento é aquele que deixa o outro com certezas sobre o que você está falando. Procure sempre praticar isso em suas conversas, pois dará certo. Olha só, isso aqui, gente, a gente tem que praticar para levar à perfeição. Primeiramente, você tem que pensar no assunto. Segundo, você tem que ter a sua decisão, se você concorda ou discorda. Terceiro, você vai ter os argumentos de por que você concorda ou por que você discorda. E com isso, você vai conversar e despertar a convicção daquelas pessoas. Fazer com que elas realmente acreditem que o que você está falando é verdadeiro, porque você mostrou argumentos que comprovem que são verdadeiros, certo? Então, esse é o melhor caminho. Página 308, conversa vai, conversa vem. Você concorda com a ideia desse filósofo? E por quê? Primeira oportunidade de argumentar. Concorda? Sim ou não? Por quê? Já pensa bem direitinho na sua resposta. Depois de estudar todos esses assuntos, o que você considera um bom argumento? Por quê? O que é um bom argumento, gente? É um argumento que está bem fundamentado. É um argumento em que você consegue comprovar que o que você está falando é verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente comprova, né? Quando a gente desperta a convicção em alguém, faz com que aquela pessoa acredite na gente. E o que é um mau argumento? Bom, gente, a gente já viu que o mau argumento são as falácias, né? São argumentos mal fundamentados, são argumentos que não fazem sentido. Depois desses estudos, o que vai mudar em suas conversas? A partir de agora, o que vai mudar nas conversas de vocês? Eu, sinceramente, espero
que a partir de agora vocês pensem bem antes de dar a opinião sobre um assunto e pensem bem por que vocês têm essa opinião. Página 308, vocês vão escrever aqui nessa página, no Mão na Massa, o que vocês mais aprenderam com a nossa conversa. Então, de acordo com o que você prestou atenção na nossa aula, escreve o que você achou mais importante. Página 309, conversa vai, conversa vem. Para finalizar, vamos prestar atenção nesses tópicos. O que a gente pode manter para os próximos bimestres nas aulas de filosofia? Gente, o que a gente pode estar mantendo? O que vocês acharam que foi bom? O que vocês acharam que foi ruim? E por que vocês acharam que aquilo foi tão bom? Eu gostaria que vocês pensassem bastante, tá? E quando a gente retornar, vocês digam isso, que vai ajudar bastante a gente ter um ritmo interessante nas aulas de filosofia. O que a gente precisa melhorar para os próximos bimestres, para que torne essas aulas de filosofia cada vez mais interessantes? Pensem bem. O que a gente já aprendeu sobre argumentação? E aí? Eu sei que nós aprendemos bastante que a argumentação ela é muito importante, porque nós não podemos concordar por concordar e discordar por discordar. Nós temos que ter um motivo, um argumento que comprove as nossas escolhas. E o que mais nós precisamos aprender sobre a argumentação? Primeiramente, que é a prática, nós temos que praticar essa questão da argumentação. E também que nós temos que pensar antes de decidirmos, para depois termos os nossos argumentos. Na 309, vocês irão desenhar como foi que vocês se sentiram, certo? Com todas essas coisas que nós comentamos sobre concordar, discordar e argumentar. E na 310 é o momento de revisar. Vocês vão assinalar o que vocês aprenderam, o que vocês estão em dúvida ainda e o que vocês não aprenderam. Com isso, vocês podem analisar o que vocês devem estudar mais. Olha só, você aprendeu o que é concordar? Você aprendeu o que é discordar? Você sabe por que a gente não concorda ou discorda? Às vezes a gente não tem uma certa opinião. Vocês aprenderam sobre as razões que a gente tem para concordar ou discordar de alguma coisa? Aprenderam sobre o que é um bom argumento? Quais são as falácias lógicas? E a teoria do Chay Perryman sobre a argumentação? Vocês entenderam? Assinala direitinho com a cor, se foi o C de azul, está em dúvida de laranja, e o que vocês não aprenderam, marca de vermelho. Isso vai ajudá-los a estudar um pouco mais e focar naquilo que vocês não aprenderam ou que estão em dúvida. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!